Então, continuando com o nosso PHP ainda, né? Ok? Vamos aqui ver mais algumas coisas sobre string ainda. Então, eu vou colocar um echo br. Opa! Vou dar aqui um echo br. Uma quebra de linha. E aqui, então, vamos ver agora o similar text. Ok? Então, o similar text vai fazer a similar, né? Vai verificar a comparação entre duas strings, ok? Então, se as duas strings o que tem algo em comum entre as duas strings. Como assim? Vamos fazer aqui que fica melhor. Então, vamos fazer assim, por exemplo, um texto. Chamar esse aqui de texto 1. E vou colocar uma string nela. Por exemplo, vou colocar aqui curso de PHP. Ok? Daí vou fazer uma outra variável chamada texto2 e vou armazenar uma outra string. Por exemplo, cursos de web design. Pronto. Ok? Daí eu quero ver o que eles têm em comum. Ok? Esses dois textos. Então, para fazer isso, eu uso o similar text. Então, vamos verificar aqui. Vou criar uma variável chamada de similar mesmo. Similar. E vou usar aqui o meu similar, o underline text. Text. Ok? Lembrando que aqui, pessoal, não está aparecendo um underline. Aqui, ó, tá aparecendo um espaço aí, né? Mas é um underline, ok? Então aqui eu coloco a primeira string, que será comparada, será o texto 1, vírgula, segunda string, que será o texto 2, ok? Vírgula, e aqui eu crio uma variável, que será a porcentagem. Tá? Então eu crio uma variável chamada porcentagem, que vai me dar a porcentagem de similaridade entre uma e outra, ok? Então se eu vim aqui, agora eu tenho que imprimir, né? Que se eu não testar não vai exibir nada porque não estamos imprimindo. Aí. Então, vou criar aqui um echo cifrão similar. O que similar aqui? Desculpa, pessoal. Não não é o similar que nós vamos imprimir, que é o porcentagem. Por quê? Olha só se eu imprimir o similar aqui. Tá? 9. E se eu imprimir o porcentagem, acho que vai dar a mesma coisa, mas nós imprimimos o porcentagem. Não, dá diferente, isso aí. Tá ok? Então, o que acontece? Eu quero a porcentagem entre os dois elementos, tá? Eu já vou explicar o que aconteceu entre o 9 e o porcentagem, que é o seguinte. Quando eu deixei similar e testei, ele me retornou 9. Quando eu... Opa, deixa eu voltar aqui para a porcentagem. Quando eu volto para a porcentagem e atualizo, ele me retorna 56,5. Então, o que é um e o que é o outro, né? O que é o 9 e o que é esse 56,25, ok? Então, o 9, que é o nosso similar aqui, ó, ok? São 9 strings iguais que ele achou. Como assim 9 strings iguais? Curso, curso. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ok? Tenho D, 7, 8. Tá, mas faltou duas, professor. Não é isso? Espaço, espaço, ok? Ele conta o espaço também como similaridade. Então, ó, tem o curso, que é 5, um espaço 6, o D 7, o E 8, um outro espaço 9. Aqui eu tenho o curso, espaço, espaço, D. Okay? Então ele achou 9 caracteres iguais entre um e o outro. Okay? A comparação entre um e o outro são de 9 caracteres. Okay? São 9 caracteres iguais que tem entre eles. E quando eu coloco minha porcentagem aqui, tá? Ele está dizendo a porcentagem, qual que é a similaridade de porcentagem, questão de porcento. Então eles são iguais, tá? Em questão de porcentagem, 56%, ponto 25. Tá? Então essa é a porcentagem. Então eu poderia até colocar aqui, ó, fazer assim, ó, colocar isso aqui entre aspas e colocar um sinal de porcento aqui, para dizer que era a porcentagem que nós estamos calculando. Aí, ó, 56,25%.
ok? Então é assim que nós trabalhamos com texto similar. Se eu deixar igual, ele vai me retornar 100%. PHP. Não vai me retornar 100% porque aqui tem um S ainda, quer ver? Tem que tirar aquele S para retornar 100%. Me retornou 96%. Se eu tirar o S, tem que me dar 100%. Beleza, 100%. Ok? Então, isso aqui é para me calcular então, a similaridade entre dois textos, ok? Então, eu posso calcular com caracteres ou posso calcular com porcentagem, tá? O que eu uso, nesse meu caso, é o porcentagem, ok? Eu não uso o similar aqui, não. Porque se eu quiser... O similar não vai me adiantar muito, tá? Tem 9 caracteres, tá? Mas quanto... Deixa eu voltar aqui. Tá, mas quantos caracteres tem nesse texto aqui, né? Então nós não sabemos se aqui tem 20, se aqui tem 30, então não vai adiantar muito para nós saber, né? O que adianta para nós é a porcentagem, para nós saber se é alta essa porcentagem, né? Para saber se a similaridade é muito parecida ou igual, ok? Posso usar isso em senha lá para comparar a senha? Pode, até pode, né? Se uma senha for igual a outra, e der 100% elas são idênticas, né? Ou seja, são iguais, mas não é usado, ok? Quando chegar lá para fazer senha, nós vou fazer com vocês e vamos fazer comparação mesmo, né? Então, vamos fazer se uma for igual a outra, beleza, ok? Mas pode usar porcentagem? Pode, ok? Então, esse similar texto é usado para fazer algumas comparações entre strings, ok? Quando você quiser comparar sempre string, ok? E é usado sempre porcentagem. Tá ok, pessoal? Mas se eu quiser usar o número, né, a quantidade de caracteres, fique à vontade, pessoal. Use o que vocês acharem melhor aí, tá? Mas aqui nesse caso, porcentagem, ok? Nesse caso aqui ele me retornou aqui, por exemplo, 56,25%. Eu quero arredondar esse número, ok? Então nós podemos fazer arredondamentos de números também. Então nesse caso eu posso usar aqui a formulinha matemática chamada round, ok? Que é para arredondamento de número. Como é que funciona o round? Então, o round funciona assim, round. Aqui, daí eu vou ter que apagar esse aqui, ó. Então, ok, vamos deixar assim porcentagem de volta. Que daí aqui eu vou usar o round. Então, o round vai me arredondar, ok? O round me arredonda como? Por exemplo, se for 4.4, ok? Ele vai me arredondar para 4. Se for 4.6, ele me arredonda para 5, ok? Então, dependendo do número, se for 4.8, vai ser 5. Se for 4.1, vai ser 4. Então, se for para baixo de 5, ok? Se for para baixo de 5, ele arredonda para 4. Se for para cima de 5, ele me arredonda para 5, ok? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Echo 56. Por que 56? Porque deu ponto 25, né? O 2 ali, né? Ok? Então, ele me arredondou para 56%. Então, arredondamento de números, ok? Quando eu quiser arredondar, eu uso o round, ok? Vamos fazer assim um negócio mais, só para explicar o round melhor aqui, ó. Vou dar um echo BR. Eu vou colocar assim um round. Vou colocar um echo aqui antes para imprimir. Echo round 3.4. O que vai me retornar isso aqui? O 3. Então, vamos testar. O 3 aqui embaixo. Se eu coloco 3.5, está na divisa. O que ele me retorna quando está na divisa? Me retorna o 4. Ok? Se ficar na divisa, me retorna o 4 aí, ó. Ok? Então, é que ele conta do zero aqui, ó. Do 0 ao 4, me retorna 3. Do 5 ao 9, me retorna 4. Ok? Então, se for 9, vai me retornar 4 também. Se for 2, 3, 0, 1, 2, 3, retorna 3. Ok? E se eu tiver mais casas decimais? Por exemplo, eu tenho 3, 2, 4, 5, 6, sei lá. Tenho esse número aqui. Vai me retornar qual? Aí vai me retornar 3, continua 3. Se aqui fosse 7, retornaria 4. Ok? Mas eu queria que ele me retornasse o arredondamento com duas casas decimais. Por exemplo, eu tudo esse número, mas eu quero arredondar ele para duas casas decimais. Sem problema. Como é que nós faria isso? Colocaria uma vírgula, ok? E o número de casas decimais que eu quero que retorne.
Então aqui eu quero que retorne duas casas decimais, depois daqui do ponto, né? Então seria 3 pontos, e aqui ele vai fazer um arredondamento, ok? Então vamos ver o que vai dar. 3,72, ok? Então vamos colocar aqui um 9 e ver se ele arredonda aqui para 3. Ó. Só vai atualizar. Então, ó, 3,73. Então aqui também é a mesma coisa, né? Como o número era maior, ele arredondou para 3 aí aqui. Ok? Aqui é o número de casas decimais que você quer que ele retorne. Beleza? Tá ok, pessoal? Então, arredondamento de números e o número de casas decimais que você quer que ele retorne. Ok? Então, ficamos por aqui. Continuamos na nossa próxima aula.